Salve, salve pessoal, Economei daqui, estudante de Economia da USP. E no nosso último vídeo a gente tratou acerca do conceito de tecnofeudalismo. A ideia desse vídeo é continuar tratando da mesma temática, mas com mais profundidade, inclusive falando um pouco mais sobre o professor Varoufakis, que é o dono desse conceito que dá o nome do livro, Tecnofeudalismo. Vamos lá. O Yanis Varoufakis ele é um economista grego conhecido tanto pela sua produção intelectual, quanto a atuação política dele, que foi considerada um pouco polêmica, mas ele ganhou notoriedade a partir disso. Ele ganhou projeção em 2015, enquanto ele ocupava o cargo de ministro das Finanças da Grécia, durante o governo do Tsipras, que foi justamente o auge da crise da dívida pública da Grécia, com toda aquela questão que envolvia a União Europeia, o Banco Central e o FMI, a famosa Troika. Enquanto ministro, a principal atribuição dele foi tentar renegociar essa dívida e encontrar saídas para as medidas de austeridade, de contenção de gastos que foram impostas ao país. Ele falava contra a austeridade, o que particularmente já me agrada muito, ver economistas indo contra a linha da ortodoxia no sentido da austeridade, já que ele acreditava que essas medidas na realidade aprofundavam a crise e a recessão que a Grécia tinha, e que para a Grécia conseguir sair, ter um alívio real dessa dívida, ela precisava de um programa pesado de estímulo econômico. O estilo direto e confrontador e uma posição muito marcante do Varoufakis chamou a atenção. Ele se recusava a aceitar os termos tradicionais das negociações e ele expôs publicamente a rigidez dos credores, quer dizer, ele conseguiu expor de uma maneira muito clara para a população o que os credores estavam fazendo de fato com a Grécia e como essa rigidez implicava a possibilidade de qualquer tipo de avanço. Bom, agora tratando do tecnofeudalismo em si, esse é um conceito usado por teóricos, economistas e sociólogos também para explicar o monopólio dos conglomerados digitais, as Big Techs, e a capacidade de controlar as atividades sociais. Para os adeptos do termo, que foi popularizado pelo Varoufakis, o sistema econômico em torno das Big Techs está cada vez mais parecido com o que vigorou na Idade Média, que era o que a gente tinha como feudalismo. Nesse livro, o Varoufakis afirma que os mercados teriam sido substituídos por plataformas de comércio digital, que na prática elas operam como os antigos feudos. Os usuários digitais se tornariam servos, entre aspas, enquanto os detentores do capital tradicional, quer dizer, do maquinário, das redes telefônicas e de robôs industriais, se limitariam ao papel de vassalos. E o lucro, que é o motor do capitalismo, tudo gira em torno do lucro, teria sido substituído por seu antecessor feudal, a renda. No início do milênio, quando a internet surgiu, foi apontado por teóricos como a possibilidade da descoberta de um novo mundo descentralizado, de colaboração e autonomia. Só que 25 anos depois a gente encontra um cenário oposto ao que era especulado no início do surgimento da internet. Segundo Varoufakis, empresas como Google, Amazon, Meta e a Microsoft, elas concentram poder e verticalizam o espaço digital. Esse economista ele criou um conceito para definir essa dinâmica, o conceito de capital nuvem. Esse novo capital teria destruído dois pilares do capitalismo, os mercados e o lucro, e os substituídos pela extração de recursos dos usuários. Indo na linha do que eu disse semana passada, a gente está numa sociedade de controle por parte das Big Techs, a gente tem os CEOs, muitas vezes, e as próprias empresas, tendo um patrimônio avaliado maior do que o PIB de muitos países. Então, realmente, o que o Varoufakis disse faz todo sentido e vai fazer por muito tempo, porque a tendência é que as empresas de tecnologia cada vez tenham um papel mais relevante na economia e, infelizmente, nós somos a mercadoria dessas empresas, nós somos produtos dessas empresas, porque para a gente acessar o Instagram, para a gente acessar o Facebook, para a gente acessar o WhatsApp, a gente não paga, mas os nossos dados têm um valor inestimável para essas empresas e essa é uma das fontes de captação de recursos dessas empresas. Os dados dos usuários, no final das contas, são a grande montanha de ouro. E o que você acha? Você acha que essa tendência pode seguir para o futuro? Ou a gente caminha para uma esperança, para algo um pouco melhor do que o professor Varoufakis nos disse?